Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre dos Mestres continuar nos intuindo em mais estas nossas considerações, em mais estas nossas despretensiosas reflexões. Que possa o Espírito da Verdade emanar de todos nós, esta verdade que emana da Suprema Verdade. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema bastante interessante. Aliás, como todos os temas do Evangelho são muito interessantes, é que comumente nós fazemos uma leitura do Evangelho, temos uma imagem do Evangelho de algo bastante religioso. E aqui eu defino como bastante religioso algo bastante circunspecto aos templos, algo bastante circunscrito às doutrinas religiosas, como se fosse algo que nós não pudéssemos vivenciar em todos os instantes de nossas vidas, em todos os lugares que nós estivermos. Mas o Evangelho, na verdade, ele transcende as paredes dos templos, transcende as circunscrições religiosas. E, na verdade, o Evangelho é simplesmente a boa nova que Jesus apresenta para nós com o auxílio da espiritualidade, diríamos, com o auxílio de todos aqueles que fazem parte desta obra que Jesus apresenta. Inclusive os precursores que antes dele esteve, como nós citamos aqui o próprio Sócrates, Platão. Sócrates é considerado como um precursor da doutrina de Jesus, no sentido de que ele já trazia elementos que o Evangelho viria nos apresentar. Mas eu disse que o nosso tema seria bastante interessante, embora todo o Evangelho é muito interessante, porque vem falar sobre a felicidade. Nós estamos no capítulo 5, a felicidade não é deste mundo. O que é bastante interessante aqui é que felicidade, em suma, é aquilo que todos nós almejamos. É aquilo que todos nós, seres humanos inteligentes, estamos buscando constantemente. E de repente depararmos com um título no Evangelho, que a felicidade não é deste mundo, nós poderíamos, numa visão superficialista, já deliberadamente concluir que eu então estou fadado à infelicidade. E na verdade não é bem assim. O que nós vamos observar é que não dá para fazer nenhum tipo de conclusão de modo isolado quando se trata de questões ligadas ao Evangelho. Porque o Evangelho não é superficialista. O Evangelho não é simplista no sentido de que ele vem a falar sobre situações isoladas, vem a falar de temas isolados. Por isso que eu disse que o Evangelho é aquilo que pode ser vivenciado em toda parte, em todo instante e para todas as coisas. Inclusive para as questões ligadas à felicidade. Mas a felicidade, ela de fato, ela não é deste mundo. Mas de qual mundo nós estamos falando? E de qual felicidade nós estamos falando? Como nós estamos definindo aqui esta felicidade? Por isso eu disse que seria um tema bem interessante. E eu, às vezes, sempre falando, reconheço que, por uma característica filosófica, às vezes, comumente eu acabo divagando bastante, mas um dos principais objetivos destas divagações era para que definamos do modo mais próximo possível daquilo que o Evangelho vem definindo, ou de modo mais amplo possível aquilo que o Evangelho vem definindo. Nós, seres humanos, na atualidade, temos uma tendência de simplificarmos uma definição de tal modo que ela se enquadre apenas para um tempo, para um espaço, para uma situação.
Mas na verdade nós estamos no mundo, no universo, numa infinidade de universalidade de concepções, definições e saberes. Então essas divagações é para que construamos melhor uma definição, para que assim então tenhamos um entendimento mais amplo, para que assim então possamos subsidiar nossas introjeções, nossas assimilações, nossas sentimentalizações, como eu por vezes digo. Então eu vou começar lendo um pouquinho, é um texto de François-Nicolas Madeleine, recebido em Cardeal-Morlot, Paris, 1863, falando um pouquinho sobre a felicidade não ser deste mundo. E nós vamos comentando alguma coisa sobre durante então. Capítulo 5, item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Então observe que o texto diz que nem mesmo a juventude em flor, nem mesmo poder e nem mesmo a fortuna, e nem mesmo estas três coisas juntas, nem mesmo a reunião dessas três condições é aquilo que faz com que o indivíduo seja feliz. Continuando o texto. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Ou seja, o texto está dizendo que pelo fato da terra ser um mundo de provas e expiações, ou seja, é um mundo que nós espíritos aqui estamos todos em provas ou expiações. É o mundo que nós estamos aqui, cada um de nós, com o nosso quinhão de sofrimento e de desengano, com nossa parte de trabalho e de miséria. Ou seja, independentemente de onde nós estivermos, aqui o texto definindo, independentemente da posição social que tivermos, teremos sempre nossa cota de sofrimento e desengano. E com isso então nós concluímos que a Terra é um mundo de provas e expiações, que ninguém está aqui, diríamos plenamente feliz, que a Terra é um mundo de provas e expiações, não facultando a possibilidade de que um ser humano possa ser completamente feliz. Se nós formos estudarmos um pouco mais, a gente vai iremos compreender, por exemplo, que se eu tivesse todas as prerrogativas que eu definiria como felicidade, se eu tiver a empatia, o mínimo de consideração ao próximo, logo não serei feliz. Porque ainda que eu tivesse todas as condições reunidas para ser feliz, como poderia eu ser feliz vendo um irmão sendo infeliz? Ou seja, a felicidade não é deste mundo. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência plurissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então está dizendo aqui, que aqueles que pregam que a Terra é a única morada, que só existe esse mundo,
só esta existência, e que aqui é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade, está dizendo que ilude-se, né? Porque a felicidade não é deste mundo. Então, ou seja, aqueles que definem que a felicidade é aquilo que o máximo que alguém possa alcançar aqui, está se iludindo. Ou seja, a felicidade vai muito além do que nós conhecemos e temos como felicidade. Ou seja, a felicidade vai muito além de eu reunir todas as prerrogativas para eu ser feliz. Se eu tivesse todas as condições que eu entenderia que eu seria feliz, mesmo assim há felicidade muito além desta minha felicidade. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam em gerações sucessivamente, sem jamais a alcançar. Então o texto está dizendo, né, que no sentido geral, pode-se dizer que a felicidade é uma utopia, ou seja, aqui na Terra, esta felicidade ninguém alcançará. Como eu acabei de lembrar, né, como eu acabei de observar, se eu um dia na Terra reunir todas as condições para ser feliz, como posso ser eu feliz se eu sei que há uma gama de sofrimento ao meu redor? Né? Mas se alguém dissesse, não, mas não é problema meu, o egoísmo é aquilo que já não me traria felicidade. Né? Não vou devagar nesse ponto, né? Mas um dos atributos da felicidade, segundo os grandes sábios, inclusive Jesus, é o altruísmo desenvolvido. Né? Ou seja, no sentido geral, a gente pode dizer que a felicidade, então, ela é uma utopia. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior felicidade. Ou seja, o homem sábio é aquele que seria feliz. E se é raro o homem sábio, logo é raro o homem feliz. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Então aqui ele está observando, né? François está observando que a felicidade é definida como nós na terra definimos. E aquilo que consiste a felicidade terrena é muito efêmero. Porque o que ele está dizendo aqui é que nós definimos aqui no mundo terreno como felicidade. Ter saúde do corpo físico, ter finanças, estar bem relacionado com aqueles mais próximos de nós. Enfim, nós temos a imagem de que a felicidade consiste os aspectos ligados à transitoriedade terrena. E aqui ele está observando então que quando isso se dá, nós passamos uma vida almejando uma felicidade, idealizando uma felicidade utópica, e nós nunca alcançamos, e quando conseguimos reunir algumas das condições em que nós até eventualmente acharíamos que estávamos felizes, nós não mantemos isso por muito tempo. Ninguém consegue manter a saúde do corpo por muito tempo. Ninguém consegue, iremos envelhecer, né? Ninguém consegue reunir determinadas condições que ele define como felicidade, porque o mundo é material, transitório, terreno, passageiro. Né? Então é isso que ele está observando aqui. Que quem idealiza uma felicidade tendo como prerrogativa as coisas transitórias, ele não consegue manter essa felicidade por muito tempo. E ele pode até ter alguns períodos de felicidades, mas terá períodos muito maiores, serão os períodos de amarguras e decepções, quando nós definimos felicidade nas coisas transitórias. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Então olha que interessante, né?
Então ele está dizendo que é forçoso admitir, né, que se a Terra é um mundo de provas e expiações, há outros mundos que não são de provas e expiações. Ou seja, que há moradas mais favorecidas do que a morada terrena. E que ali o homem desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Né? O texto está dizendo aqui que quando nós estivermos purificados, né, suficientemente purificados e aperfeiçoados, teremos condições de reencarnar em planetas mais evoluídos que a Terra. Com isso, então, nós teremos condições de sentir uma felicidade que vai além desta felicidade que a Terra proporciona. E o que é muito interessante aqui no texto, né, ele começa dizendo aqui no último ponto: foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços, então são os nossos esforços, quem nos fará gravitar um dia nesses belos planetas superiores. Eu me lembrei aqui, ao ler deste trecho, a obra de Chico Xavier e André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Embora seja uma obra bastante técnica, uma obra muito complexa, eu já citei aqui algumas vezes esta obra, mas ali tem um fator assim, muito interessante. Ao ler aquela obra, nós começamos a vislumbrar um horizonte muito amplo de planetas, porque às vezes a gente pensa em planetas mais elevados que a Terra, mas a gente não consegue mensurar muito bem como seriam, né, estes planetas mais elevados, né? E nesta obra eu acho muito interessante que o texto vai fazendo uma descrição de alguns orbes, de alguns astros, de algumas vidas interplanetárias e que vão além do nosso sistema solar. E a gente começa a pensar, então, a imaginar o quanto o nosso pensamento é reducionista, né? A gente tem uma dimensão muito pequena de mundos. Às vezes a gente pensa em mundo mais elevado, mas como assim mundo mais elevado? Esta obra vai fazendo uma descrição de alguns mundos que de repente a gente começa a parar para pensar, a gente fala, nossa, cadê a Terra? Cadê a Terra tão ínfima na descrição de tantos outros, de uma infinidade de tantos outros mundos, né? E é um texto assim muito interessante, principalmente no começo, nos faz refletir o quanto a gente reduz a vida, quanto a gente totaliza esta vida como este pequeno orbe que nós conhecemos, por mais que nós temos aí nossas sondas astronáuticas, né, nossas sondas espaciais, enfim, por mais que a gente tenha uma imagem de planetas, de espaço, de estrelas, de física, de astrofísica, isso é muito reduzido perto das grandiosidades, porque a gente fala o universo como se a gente de fato conhecesse alguma coisa. A gente no malemar consegue uma imagem de bilhões de anos-luz do que a gente supõe estar vendo. A gente olha daqui e vê uma estrela que é um pontinho de luz piscando. Mas o que será aquele pontinho de luz piscando? O que será aquele pontinho? Imagino que é um solzinho, né? Será que é um solzinho, né? Será que é um planetinha, né? Ou será que é um sol com tantos outros planetas orbitando em torno dele, como é o caso do sistema solar? Ou será que uma estrela seria um grande sol com milhares e milhares de sistemas solares gravitando em torno dela? Ou seja, nossa visão é altamente reduzida da realidade, não tem condições de mensurar, né? Então, assim, eu mencionei esta obra que ela nos faz reflexionar um pouquinho sobre esta dimensão, né? Que aqui a gente
tem uma dimensão muito reduzida do que seria os mundos, os vários planetas mais elevados, planetas superiores. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciário. Uma observação interessante de François, né? Não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada a servir de penitenciário. O fato dela ser de mundo de provas e expiações não quer dizer que é uma penitenciária. Aliás, fazendo um parênteses aqui, por vezes em outros estudos eu falei bastante sobre provas e expiações, né? A prova é uma oportunidade de ascensão que nós temos, né? A expiação eventualmente é uma reparação, né? Ou seja, expiação está associada com alguma coisa reparadora, que não necessariamente é ruim, porque também é uma oportunidade eu poder reparar. O ruim seria se eu não tivesse a oportunidade de reparar, aí seria ruim. Então, ter a oportunidade de reparar é algo muito bom. É onde a gente tem a possibilidade, embora nós não podemos voltar no tempo e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar para reparar e construir um novo fim, uma nova história, diferentemente da qual nós construímos até aquele ponto. Então, a expiação é uma grande bênção, uma grande oportunidade abençoada de reconstrução. Mas a prova é uma oportunidade mais maravilhosa ainda, porque ela não é uma desconstrução de uma reconstrução de algo melhor. Ela é simplesmente a oportunidade ascensional. Ela é simplesmente a oportunidade que nos faculta galgar estágios mais elevados dos quais nós nos encontramos em dado momento. Então a prova seria uma bênção. Então por isso que ele está dizendo aqui, né? Não me engane, né? Não se deduza de minhas palavras que a Terra está sempre destinada a servir de penitenciário. Ou seja, embora ela tenha as características de provas e expiações, né? Ela não está destinada a servir sempre de provas e expiações, né? Ela não vai ser sempre um mundo de provas e expiações. Não por certo. O progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram, né? Ou seja, o progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas e as mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela doutrina. Qual doutrina? A doutrina espírita, né? A doutrina que os Espíritos vos revelaram. E aqui eu vou fazer mais uma observação, né? Falando ainda dentro desta perspectiva de visão reduzida. Comumente eu observo que nós temos uma visão altamente reduzida de doutrina espírita, a começar por a definirmos como uma religião. Por que eu digo que a começarmos por defini-la como religião, a gente começa reduzindo? Porque eu lhe perguntaria, religião você pratica no seu trabalho? Não, então eu estou dizendo que doutrina espírita não serve no meu trabalho. Porque se eu estou dizendo que ele é religião, estou dizendo que ele é elemento de templo de pedra. Ah, mas é para discutir sobre o trabalho. Mas durante o trabalho, aquele evangelho, aquela doutrina espírita, ela é constante ali, né? Ou seja, mas ao mesmo tempo é para eu chegar no trabalho e ficar falando sobre Jesus, sobre Allan Kardec, sobre Divaldo Franco, é isso também, né? A doutrina espírita ela vai muito além disso. Mas o conteúdo da doutrina espírita, aqui eu estou definindo doutrina espírita enquanto conteúdo de doutrina espírita, e não como denominação dos conteúdos da doutrina espírita. Ou seja, as denominações dos conteúdos, de fato não dá para eu viver em todo lugar, porque eu não posso utilizar definições subjetivas para o coletivo, no sentido de que eu poderia infringir equivocadamente o entendimento daqueles que me ouvem. Mas eu posso simplesmente pegar
a compreensão, né, o conteúdo daquilo e trabalhar aquilo 24 horas, viver aquilo 24 horas, falar daquilo 24 horas, ser aquilo 24 horas, expor aquilo 24 horas, isso eu posso. Então é desta doutrina espírita que nós estamos falando aqui. Por isso que ele utiliza aqui. Doutrina que os espíritos vos revelaram. A doutrina espírita, como eu defini, mas o conteúdo desta doutrina espírita. Sem sombra de dúvida, nada impede de eventualmente eu estar expondo com esta definição própria de doutrina espírita ou de espiritismo sem nenhum problema. Mas, uma vez que nós precisamos trabalhar com a empatia, é necessário considerar a definição do outro. Isso quer dizer que, às vezes, na tentativa de um diálogo, eu abrir esse diálogo pela palavra espiritismo, eu já estanquei a possibilidade desse diálogo por conta dos limites das definições que o outro possui, né? Mas isso são apenas questões de denominações, nada impede que eu inicie um diálogo falando a mesma coisa, mas com as palavras que o outro compreenda, que o outro defina melhor, né? Então é nesse sentido que eu estou apontando aqui. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação, uma santa transformação, né, vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Olha que interessante, eu vou ler de novo. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa transformação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Ou seja, quando eu vejo aqui, né, santa emulação, eu me lembro da palavra reforma íntima. O convite, então, de François aqui, né, para que uma reforma íntima nos anime, para que cada um de nós possamos despojar energicamente do homem velho, fazendo-se homem novo. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. Olha que interessante, é que ele diz o seguinte: entregai-vos inteiramente à divulgação deste espiritismo que já deu início à própria regeneração, né? Falando em termos gerais do mundo, da doutrina espírita, do espiritismo, tal qual Allan Kardec codifica, né? Está falando para entregar inteiramente. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer, aqueles propostos a espíritas, ou como eu às vezes defino, aos aspirantes ao espiritismo, como é o meu caso, por sinal, né? Me definindo como aspirante à doutrina espírita, como então entregarmos inteiramente a divulgação? Sair falando de Allan Kardec em todo lugar, Não, sem sombra de dúvida não, né? Por que não? Porque eu acabaria fazendo um papel inverso. Eu poderia transgredir, né, desrespeitar mesmo os outros, porque eu preciso entender cada situação e cada contexto do qual me encontro para eu me colocar, para eu me posicionar e apresentar aquilo que eu desejo. Mas seria possível então entregarmos inteiramente a divulgação desse espiritismo? Sim, 24 horas. Mas como? Atitudes, posturas, condutas, autoposicionamento. Ou seja, não divulgar o espiritismo teoria, mas divulgar o espiritismo prática. E divulgar o espiritismo prática pode ser completamente em silêncio. Então entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo. Mas aqui não está falando, saia falando verbalmente sobre o espiritismo. Não está falando isso aqui no texto. François não diz isso. Ele diz: entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo. Mas como entregai-vos? Eu estou dizendo que por atitudes, posturas, e a começar pelo esforço da reforma íntima. Porque
divulgação não é para o outro apenas. Divulgação, ela começa em mim mesmo, a fazer uma autopropaganda. O que é este espiritismo? Eu estou querendo divulgar por outro, mas eu já me convenci do quão bom ele é? Eu já estou convicto em mim mesmo o quanto vale a pena eu aprofundar-me, entregar-me a esta doutrina espírita, que eventualmente eu compreenda que outros devam entregar-se? Porque eu posso muitas vezes achar que o outro deve entregar-se e eu mesmo não me entreguei. Ou seja, antes é eu para comigo mesmo. Ou seja, eu preciso entregar-me inteiramente primeiro para que eventualmente eu ofereça a condição de divulgação desse espiritismo. É um ponto que daria margem para aprofundarmos um tanto, porque, como eu disse, a divulgação pode ser completamente em silêncio. Aliás, eu diria até mesmo que em silêncio seria muito melhor disseminada. Porque falar é muito fácil e muitos falam bastante, no sentido assim, que nós já temos bastantes pessoas se propondo a falar e muitas falando muito bem. Hoje, estando na era da informação, nós temos muitos expositores da doutrina espírita no tocante à teoria. Eu sempre cito aqui uma imagem que sempre me acompanha cotidianamente, a figura de Haroldo Dutra Dias, que eu já citei aqui por vezes, o grande companheiro Haroldo, forte abraço para ele. O companheiro Haroldo é um estudante exímio, é um estudante altamente dedicado acerca do Evangelho, principalmente, não só da doutrina espírita, como do próprio Evangelho e das obras complementares da doutrina espírita. Então, nós temos assim excelentíssimos divulgadores da doutrina espírita. Então, a nossa necessidade ela é maior nos divulgadores das práticas espíritas. Não que aquele que divulgue verbalmente, não esteja também divulgando a prática. Mas o que eu estou dizendo é que é mais comum nós observarmos um número elevado de divulgadores da palavra, isso não é privilégio do espiritismo, inclusive, mas poucos divulgadores de ações. Por exemplo, nós ouvimos falar de Jesus em toda parte, Deus, Jesus, vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, vai com tu está em todo lugar, no trabalho, na escola, no hospital, nas ruas, nas famílias. Deus e Jesus está presente na fala de todos nós. Mas Deus e Jesus nós percebemos no nosso trabalho, nós percebemos Deus e Jesus no trânsito, nós percebemos Deus e Jesus nos hospitais, com tanta veemência quanto nós percebemos na fala, É esse ponto que eu estou observando. Uma necessidade de alinhamento, de um melhor alinhamento, de uma melhor aproximação entre fala e prática, para que deste modo então tenhamos condições de fazer a disseminação, a divulgação do Espiritismo, de modo que ele seja uma divulgação concreta, que as pessoas olhem e mesmo sem ter ouvido Allan Kardec, entendam o que é Espiritismo. Mesmo sem ter ouvido os espíritos falarem Allan Kardec, mesmo sem terem lido François Madeleine, elas possam visualizar o que é o Espiritismo. O que seria a personificação do Espiritismo? O que seria esta doutrina espírita, entre aspas, materializada em uma pessoa? Então é este o convite que o texto faz. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Para a obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso
de preparar as futuras gerações o mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Ou seja, é o dever fazer os nossos irmãos participarem desse raio de luz. Que raio de luz? Este raio de luz que a doutrina espírita nos apresenta. Porque aqui eu falei sobre disseminação, divulgação, o texto disse, eu comentei, no sentido mais teórico, no sentido mais elementar, no sentido mais de conteúdo da teoria. Mas o que o texto finaliza aqui é sobre mais do que tentar converter as pessoas ao Espiritismo, mostrar que o Espiritismo é bom, é oferecer-lhes a oportunidade de perceber, de vislumbrar que a felicidade, embora não seja deste mundo, com a doutrina dos Espíritos é possível eu sondar uma felicidade que vai além deste mundo. E que isso seria um raio de luz. Seria uma luz sagrada aos nossos irmãos. Ou seja, muitos querem esta luz. Aliás, todos nós estamos buscando essa luz sagrada, essa luz que nos apresente uma felicidade que vá além deste mundo. Todos nós estamos buscando. Então, nós podemos partir do pressuposto que todos estão buscando. E se todos estão buscando, eu posso ser para todos este raiar de luz. Eu posso ser para todos os corações, né? Uma sinalização para esta luz sagrada. Uma sinalização onde seria o caminho para a felicidade que vai além deste mundo. Isso eu posso fazer, e aqui ele diz que é um dever fazermos isso, para que deste modo, então, as futuras gerações, né, para que preparemos para futuras gerações uma felicidade que não seja mais uma palavra vã, ou seja, comumente a felicidade ela tem sido empregada principalmente de modo vã, de modo de modo vão, no sentido que a felicidade hoje é bastante confundida com a alegria. Ou seja, eu estou feliz, por quê? Porque, sei lá, está muito legal o dia hoje, né? Estou feliz porque comprei um carro novo. Estou feliz porque eu comprei uma casa nova. Estou feliz porque eu comprei um sapato novo, né? Ou seja, a felicidade é empregada bastante de modo vão, no sentido de que ela não está sendo muito utilizada. Mas, por exemplo, né? Eu estou feliz porque compreendo a transitoriedade terrena. Eu estou feliz que, embora eu esteja enfrentando uma doença que está degenerando meu corpo, estou feliz porque estou sob os desígnios da suprema sabedoria do universo. Eu estou feliz porque, embora muitas dificuldades financeiras, dívidas, nomes nos órgãos de proteção e sem condições, inclusive, de comprar o que comer, mas estou feliz porque sei que tudo isso são provas das quais promoverá-me para caminhos melhores. Então a felicidade ela não é empregada muito nesses contextos. Então é isso que o texto aponta, né? Para que a felicidade seja algo que vá além da transitoriedade material. Que a felicidade transcenda este estágio de estar sendo facultada às conquistas transitórias, materiais, às circunstâncias transitórias, efêmeras, que a felicidade esteja empregada em algo que vá muito além disso. A felicidade de saber que um Pai de infinito amor e infinito saber conspira sempre ao nosso favor. E que não há em nenhum momento uma punição para cada um de nós. Que há apenas oportunidades abençoadas de nos provarmos, de passarmos por provas, de vivenciarmos expiações, de repararmos equívocos dos quais impedem que nos evoluamos, que nos impedem que conquistemos mundos melhores.
uma felicidade que consola os nossos corações, independentemente do momento o qual nós estivermos vivendo. Porque seja qual for a, entre aspas, calamidades, entre aspas, desgraças, entre aspas, problemas dos quais ele esteja vivendo, não são senão transitoriedades da vida material, da qual são necessárias para nós, espíritos que ainda se encontram em condição espiritual, de precisar da reencarnação, de precisar da morte do corpo físico. É muito interessante que o texto começa iniciando algumas reflexões sobre Eclesiastes, comumente presente em doutrinas filosóficas e religiosas do mundo inteiro desde muitos séculos, nos fazendo sempre a observação da questão do pó e do espírito, dissociando sempre que há um mundo transitório e um mundo que vai além da transitoriedade. E o quanto nós, ainda pelos séculos, ainda gostamos de acreditar que o real é o transitório, embora desde muitos séculos nos vem sendo falado sobre os mundos que vão além deste mundo. E o que é muito interessante é que nós começamos a observar que não é senão os nossos preconceitos e nossas ilusões robustecidas que faz com que tenhamos uma visão mais dificultosa da realidade. A realidade da qual aqui eu falo é a realidade da qual eu não abarco no sentido de que a vida transitória não é real. Ela não é real tanto que eu não consigo permanecer e perpetuar nela mesma. Ela é transitória, ela é passageira. Ela só existe na minha concepção enquanto eu aqui encarnado transitoriamente. Ou seja, logo a vida é além desta materialidade. Logo a vida é aquilo que vai além disso, porque eu não consigo compartilhar perpetuamente, eternamente desta consciência dimensional neste mundo terreno. A vida é além deste mundo. Dizem-nos os profetas, dizem-nos todos os textos, dizem-nos as filosofias, dizem-nos as deduções filosóficas, dizem-nos os espíritos, dizem-nos a mediunidade, dizem-nos os fatos, dizem-nos por toda a parte que o mundo vai além disso. Mesmo assim, a grande maioria de nós ainda fortemente quer entender e viver apenas a realidade terrena. O texto, então, está nos propondo uma reflexão acerca da felicidade, para que comecemos a refletir sobre o que é felicidade, a refletir sobre o que nós estamos definindo como felicidade e se de fato nossa definição tem se alicerçado em elementos sólidos dos quais nós não iremos alterar com uma certa frequência e ter de modo muito instável. Ou seja, eu preciso estruturar minhas definições de felicidade onde ali esteja embasado de tal modo que tenha subsídios, até mesmo para o meu inconsciente, a entender que a felicidade é aquilo sólido e para que deste modo, então, eu vá construindo melhor os caminhos de minha própria felicidade. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.